Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Virei o Jogo. Aqui, em cada episódio, você confere grandes lições de pessoas reais que deram a volta por cima em suas vidas. E hoje a história é de um advogado que depois de vencer um câncer, descobriu o seu propósito de vida. É uma história linda de superação e de transformação. Se você gosta de histórias assim, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que fortalece o projeto e nos ajuda a levar boas histórias a mais pessoas. Estou aqui com o mineiro Gabriel Massotti. Gabriel, deixa eu entregar essa bola porque você é a bola da vez. Deixa eu te apresentar. O Gabriel, ele é professor, ele é advogado, né, atua no direito médico e também direito da saúde. E começa aí, né, uma história de virada de jogo, porque antes você, né, Gabriel, era de outra área do direito. Pois é, Rogério. Eu tinha uma vida muito ligada ao direito público e ao direito eleitoral. Uma área, eu considero hoje não tão nobre, muito difícil, né? E essa transformação, quando eu precisei de um tratamento de saúde, eu vi, mesmo enquanto advogado, a quantidade de dificuldades que foram impostas para ter o acesso ao tratamento. Então, essa vocação que eu não sabia que tinha, ela veio justamente de uma necessidade, da minha necessidade de ter acesso a tratamento para uma doença grave. E assim, é uma grande virada de jogo, né? Porque você descobriu realmente o seu propósito de vida. Eu acho até interessante, até tirei aqui o que está lá na sua bio, da sua rede social, que você colocou realmente como sua missão de vida, como seu propósito. Ajudo pacientes a obter tratamentos de saúde e médicos a prevenir riscos. E você gosta de ressaltar nesses dois campos, nessas duas esferas, porque você viveu boa parte, né, da sua vida em tratamento dentro de hospital. Foram muitas jornadas e foram muitos, algumas dezenas, posso dizer, médicos que militaram nessa jornada junto comigo. O tempo que eu cheguei a ficar 1 ano hospitalizado. E nessa jornada, todos os dias, tendo acesso a enfermeiros, profissionais de saúde, auxiliares de enfermagem, psicólogos, médicos. Então, eu tenho também uma gratidão muito grande em relação a eles. E o que a gente procura fazer ao aconselhar os médicos é justamente aprimorar, aproximar o médico do paciente. Não é um contra o outro, um precisa do outro. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente atua nessa área também. Massotti, a história começa, né, a história da doença quando você foi diagnosticado com leucemia, né, que é um tipo de câncer que ataca as células sanguíneas, e depois que você foi diagnosticado, começou uma longa jornada, né, de tratamento, e foi onde a sua vida realmente mudou em todos os aspectos, até no sentido da fé. Eu tinha 26 anos e uma vida que eu imaginava ser perfeita. Eu já tinha uma consolidação financeira bacana, mas não pensava em ter filhos, não pensava em casar, não pensava, e não tinha uma fé muito forte, né? Sabia que ele estava lá, mas não sabia muito o propósito disso. E quando veio a pancada, literalmente a pancada, já um diagnóstico de 97% das células tomadas pelo câncer, é literalmente uma rasteira. A gente perde todas as referências que a gente tem até então. E talvez a maior transformação tenha sido justamente essa ideia de resgatar uma fé que não existia. Então não posso nem resgatar, de criar uma fé. E nesse processo foi muito doloroso, porque eu me senti muito ingrato por não ter feito isso antes. Poxa, só agora que eu preciso, que eu vou buscar? Então também foi um processo de autoconhecimento e que me trouxe muitas perspectivas de vida que me tornam hoje uma pessoa que está em melhoramento, que está em franca melhora, mas a ponto de eu não me reconhecer antes da doença. Eu sou muito grato à própria doença. Gabriel, foram 4 anos de tratamento, né? 4 anos. Você passou por quimioterapia? Quimioterapia, radioterapia do corpo total e muitos procedimentos vinculados ao próprio transplante de medula, que é um procedimento simples na operação, mas complexo para quem recebe. Então, por isso que gera um período de internação grande e essa resiliência ela é muito importante. O paciente com fé, com otimismo e com bom humor, isso a gente fala sobre isso, é um mantra, né, do nosso projeto, é o que traz uma diferenciação. Vamos para cima, vamos lutar
e vamos viver um dia por vez e buscar o melhor resultado possível. A situação do Gabriel, pessoal, era o seguinte, ele chegou no momento que a única solução era o transplante de medula. Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história, porque nesse período de tratamento aconteceu muita coisa na vida dele, né? Nesse período que ele esteve em tratamento, durante esses 4 anos. Eu gostaria que você contasse, assim, a começar, porque eu achei muito interessante que mesmo você num momento de dificuldade, você começou a trabalhar a sua comunicação para ajudar outras pessoas quando você criou o blog. Sim. O blog teve uma história engraçada, que eu já estava hospitalizado há 2 meses. E a minha esposa falou o seguinte, depois do casamento, né, que foi na igreja, por que você não escreve um blog? Eu falei assim, blog? Blog é coisa de gente à toa, que não tem o que fazer. Ela falou assim, você. Você está aqui internado, você não está fazendo nada. Tá aí, faça um blog, escreva para que outras pessoas entendam melhor sobre a doença. E aí foi um estalo. Também não foi, não veio de mim, veio da minha esposa. E o transplantando trouxe também uma transformação, porque me trouxe principalmente uma ocupação. Porque os dias têm 24 horas, dentro de um hospital ele tem 48 horas no mínimo. Então eu me envolver intensamente naquilo foi muito importante para mim. E quando eu comecei a receber os comentários, os pedidos, poxa, eu estou vivendo a mesma situação, o que eu posso fazer? Então isso também foi muito legal, muito mesmo. O que a gente observa, né? Que servir fortalece. Sim. Né? Servir fortalece, você estava esclarecendo para muitas pessoas, e você falou da questão do casamento. Inclusive, o casamento do Gabriel já estava marcado, a cerimônia já estava pago, né? A celebração, as festas, mas acabou que o casamento não foi como vocês planejaram, foi de uma maneira totalmente diferente, foi no hospital. Vocês casaram no hospital? No hospital e no momento em que eu não poderia receber visitas. Então foi aberta uma exceção para que ela pudesse entrar, porque o transplantado ele tem que ficar isolado, porque ele não tem nenhuma defesa. E aí foi permitido, teve marcha nupcial, foi muito legal. Ela levou uma gravatinha para você? Vocês fizeram uma cerimônia lá? Fizemos uma cerimônia, tem um vídeo que a gente fez sobre isso na época, foi muito legal, foi muito simbólico, e foi de surpresa. Eu não estava esperando aquilo. De repente abriu a porta, ela estava de noiva para fazer esse casamento, mas a noiva com uma roupa de hospital, então foi muito legal. Casou! Eu acho isso muito bonito, né? Que simboliza, né, a fé de que tudo ia dar certo. Porque você estava num momento realmente muito crítico mesmo, muito crítico. Porque quando você está com 97% das células tomadas, né, pelo câncer e em busca desse doador que era a única solução, e você ainda tem aquela fé, aquela esperança, você nutre aquele amor que tudo vai dar certo. Né? O casamento foi 3 dias antes do transplante. Olha, e ela fez questão, olha só, que pequenos atos, né? Ela fez questão que fosse em separação total de bens. Ela não abriu mão disso, né? E essa jornada, assim, olha o tamanho da confiança que ela me passou. Falei assim, não, vai dar tudo certo, vamos casar. Eu chamo ela de completamente maluca. Eu falei, você é completamente maluca. É casar com um moribundo, eu fico brincando com ela, né? Mas é isso, é confiança plena de que Deus já estava agindo para um desfecho positivo. Agora vamos falar em relação à questão do transplante. Porque aí o Gabriel, né, a Ana, sua esposa, né, todos estavam em busca de encontrar um doador. Pessoal, e agora chama atenção para vocês que estão nos acompanhando sobre essa questão do transplante. Quanto é importante e quanto é sério. Gabriel, qual que é a probabilidade para você encontrar um doador de medula compatível? Olha só, Rogério, a chance de você encontrar um doador compatível é de 1 para cada 100 mil cadastros. Então, um maracanã de pessoas tem que se cadastrar e a sua chance é de que uma seja compatível com você. No meu caso, havia no mundo inteiro, foram pesquisados todos os bancos mundiais de medula, havia uma única pessoa compatível. Uma pessoa só. Então, é muito importante, né, conscientizar as pessoas a se cadastrarem, que salva vidas. Literalmente, não existe propriamente uma fila de espera, como para outros órgãos, porque a fila é a compatibilidade em si. A gente viu muitas conversas sobre transplantes recentemente. No transplante de medula, é uma compatibilidade única, é uma compatibilidade que vem de algum lugar. A minha doadora de Rondônia, eu nunca tinha estado lá, era 100% compatível comigo.
Isso é muito mágico. Gabriel, até para esclarecer, né? Porque a gente está aqui também para conscientizar, contar a sua história. Em relação à questão da doação da medula, o que que a pessoa precisa? Porque tem pessoas, né, que às vezes acham que, inclusive, que só quem pode doar é quem é membro da família. Existem vários tipos de transplante. Existe o transplante aparentado, que é com pessoas da família, e tem o não aparentado, que é justamente quando você busca no banco de medula. Então, a compatibilidade ela pode ser 100% entre não parentes, que foi o meu caso com a minha doadora. Então, é por isso que é tão importante as pessoas se cadastrarem, não para ajudar alguém da sua família, porque provavelmente você vai ajudar um absoluto desconhecido, absoluto. E aí você conseguiu o transplante lá em Ji, Paraná, em Rondônia. Isso, ela morava lá, né? E tem essa jornada, porque apesar dela ter sido localizada no banco, ela não estava sendo localizada presencialmente. Então eu tinha alguém que poderia salvar a minha vida e o Redome, que é o registro de doadores, não sabia onde ela estava, literalmente. Então talvez a notícia da minha médica falando assim, Gabriel, tem uma notícia muito difícil. Nós não estamos encontrando a doadora. Então, tão importante quanto se cadastrar é atualizar os seus dados no sistema, porque às vezes a gente muda o telefone, muda de residência e não se lembra de atualizar o seu cadastro. Então até aqueles que já enxergaram a importância da doação tem que ficar atento para que os dados estejam atualizados, permitindo que essa divindade possa acontecer. Mediante isso tudo que aconteceu, o Gabriel Massotti ficou tão grato, que ele decidiu transbordar o que ele recebeu para a Elza, que foi a doadora. E aí, pessoal, ele participou de um programa, né, do Luciano Huck, né, que era o Caldeirão na época, foi na época do Caldeirão, participou do The Wall, que é aquele game de perguntas e respostas, com a bola, o desafio contra a parede, e ele foi lá para conseguir um dinheiro para quê, Gabriel? Conta aí pra gente. Quando eu tive a ideia de me cadastrar no programa, né, eu me cadastrei em todos os programas possíveis, de todas as emissoras, porque eu queria de alguma forma devolver alguma coisa, não necessariamente dinheiro, mas eu queria algum movimento que fosse possível. E quando eu perguntei para ela, Elza, qual que é o seu sonho? A Elza, ela se casou com 12 anos de idade, morava de favor nos fundos de uma igreja, 2 filhos, foi mãe muito jovem, é uma pessoa muito temente a Deus e nunca tinha recebido nenhum aceno do poder público para nada. O que faz uma mulher dessas cadastrar como doadora de medula? Então isso para nós, para mim foi muito forte. E o maior tapa na cara que eu levei, de todos os tapas que eu já levei na cara, é o fato de que eu não era doador de medula. Então se a Elza tivesse ficado doente lá em Ji, Paraná, ela não teria me encontrado. Isso foi muito pesado. Então eu tinha uma necessidade mesmo de fazer alguma coisa. Pessoal, escuta essa história, pode prosseguir. E quando a gente ligaram do Caldeirão, que era o que eu mais queria, né? E falou assim, vamos lá, e vamos lá, vamos responder, vamos ganhar um... Eu falei assim, Elza, qual que é seu sonho? E ela me falou assim, meu sonho é me casar na igreja. Porque quando eu me casei, a igreja não permitia, eu tinha 12 anos. E ela continua casada com o mesmo homem. E eu falei assim, Elza, por favor, vamos sonhar mais. O que você quer? Você não tem desejo. Eu que meio que puxei a língua dela para ela. A gratidão é enorme. Eu quero contribuir mais. Ela falou assim, uai, uma casa então, né? E ela morando lá em favor dos fundos da igreja. E aí falei, então vamos lá. E aí a história nem sempre acontece do jeito que a gente imagina. Erramos todas as perguntas, foi um caos. A gente saiu devendo no programa, né? Porque a gente ficou abaixo de 0, a gente não ficou zerado, a gente ficou abaixo de 0. Saíram zerados devendo. E foi para mim, talvez tenha sido um momento mais difícil, porque naquele momento eu estava olhando para ela estava lá no estúdio. E ela com uma carinha boa e eu com uma cara péssima. A televisão pegou essa cara minha péssima, porque eu falava assim, eu não podia falhar com ela nisso. Eu não tinha o direito de falhar. Não é para mim, era para ela. E aí foi o segundo tapa na cara que eu recebi. Ela pegou no meu braço e falou assim, olha onde que nós estamos. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E para mim era o momento mais triste. E aí de novo... Mas não era isso que eu queria. Ela não estava preocupada, ela estava ali, eu conheci o Luciano Huck. Então esse era um sonho para ela.
E é uma coisa de bastidores, não sei nem se eu posso contar, mas pro Rogério eu vou contar. Obrigado. Quando acabou o programa, o Luciano Huck me deu uma cotoveladinha assim e falou assim, o casamento eu dou. Pode organizar aí que o casamento eu dou. E eu falei assim, eu não sei como não, mas a gente vai dar essa casa para ela. E aí vem uma parte muito especial da história, que nós criamos uma vaquinha. O Brasil se comoveu muito com o nosso choro, né? Porque foi uma decepção muito grande. Menos para ela, né? Mas para a gente foi muito grande. E 502 brasileiros ajudaram. A gente chegou a ter doação de 30 mil reais que a gente não sabe quem foi que doou. De uma pessoa que assistiu, pegou 30 mil reais e colocou na vaquinha e colocou lá assim, anônimo. Não queria contar quem era, quem seria essa pessoa. E essa vaquinha foi um sucesso, né? Vocês arrecadaram quanto? Foram 129 mil reais, salvo engano. E um detalhe importante, foi assim, Elza, escolha a casa dos seus sonhos. Foi um pedido nosso. Enquanto a vaquinha estava começando. Vai lá, eu quero que você encontre essa casa para a gente estabelecer a nossa meta. E ela escolheu uma casa tão simples, mas tão simples, ela podia pedir qualquer coisa. Ela pediu uma casa muito simples. Eu falei assim, não aceito essa casa. Eu fiquei bravo com ela, falei, não, você vai encontrar uma casa melhor. Aí ela procurou uma casa melhor. E outra parte que ninguém sabe, essa casa estava anunciada por 160 mil. De uma família que tinha se separado. E eu contei essa história. Eu falei assim, essa é a casa dos sonhos da Elza. E eu não tenho esse valor todo. E eu preciso que seja dela. Eu não posso frustrar mais uma vez o sonho dela. E esse casal, uma família simples, numa casa de 160 mil, aceitou fazer. E o marido, né, que se separou da esposa, falou assim, para a mulher, isso vai significar algo importante da nossa relação que está se desfazendo agora, mas vai impactar a vida de outra pessoa. Então, olha, eles fizeram um desconto de mais de 50 mil reais na casa para permitir que a Elza fosse a nova proprietária. Eles ressignificaram até o divórcio ali. Sim. E aí ela ganhou a casa e não ficou só nisso, né? Ela ganhou a casa. A gente conseguiu, com o valor restante, montar um pequeno salão de beleza para ela. E ela sempre reclamou, não, você não gosta dos meus dentes e tal, não sei o que. Eu falei, vamos arrumar, buscamos dentistas que estão apoiando a gente nisso também. Então ela tem que fazer algumas cirurgias. Então assim, é família, ela passa o Natal aqui com a gente, eu já estive lá, fiquei uma semana com ela, é longe, hein? Ji-Paraná é longe. E é isso, isso significou tudo para mim. Nossa, isso é muito forte, assim, é muito impactante. Vamos falar com a Elza? Vamos. Um prazer estar falando contigo, né? Estamos aqui com o Gabriel, ele está contando essa história linda para a gente aqui. E eu queria saber de você o seguinte, vale a pena doar? Ah, com certeza, né? Todo bem que você faz, ele retorna para você, né? Eu sempre digo assim, a gente não faz o bem querendo receber, mas de uma forma ou de outra, Deus sempre abençoa. Eu fui muito abençoada. Nossa, Deus, na verdade eu sempre conto a história assim. Eu doei uma medula pro Gabriel e ele me doou muito mais do que isso, sabe assim, esperança. Ele me deu uma casa, então, tipo assim, eu recebi dele coisas que eu falo assim, Deus sabia que eu precisava de alguém como ele no meu caminho. Não, ela fala que eu que dei a casa. E a gente sabe, né? Já tivemos essa conversa. Foi Deus que deu. E 500 brasileiros que ajudaram nessa campanha, tornando esse sonho possível. Obrigado por falar com a gente aqui no Virei o Jogo, né? E por ser exemplo para milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo, incentivando a doação. E tem uma parte da história, Rogério, que pouca gente sabe. O Redome, que faz o registro dos doadores de medula óssea, não estava encontrando ela. E ela conta que teve um sonho, e nesse sonho ela falou assim, eu preciso ajudar um rapaz. E o marido dela passou na casa que eles moravam antes, nos fundos de uma igreja, e trouxe uma cartinha. Eu falei assim, ó, tinha uma cartinha para você. Ela falou assim, é de alguma coisa que eu preciso ajudar um rapaz. E era uma carta do Redome, convocando ela para fazer a doação. Ela transformou a sua vida, né? E vocês também transformaram a vida dela. Isso prova o quanto é bom você ajudar o próximo, né? E como isso multiplica, como o bem tem essa força de multiplicar. E o seu sentimento de gratidão, né, e a sua consciência e sensibilização em relação à doação
não parou por aí, porque você criou junto com mais 4 amigos, né, a primeira rede social de doação de sangue do Brasil, que é a Salve Mais Um. Nós vamos colocar até aqui o site aqui na descrição do YouTube. Você confere, você pode criar uma campanha que também já ajudou muitas pessoas. Já são mais de 400 campanhas específicas para as pessoas. A gente enxergava que o prédio Hemocentro não precisa do sangue. Quem precisa de sangue é a pessoa. E quando a gente conhece a história, isso tira a gente da zona de conforto. Poxa, a dona Maria, dona Zulmira precisa de sangue. Poxa, está na hora de eu doar, vou lá para ajudar essa senhora. Ou uma criança que precisa da doação. Então, eu sempre fui contra as campanhas institucionais que falam assim, o Hemocentro precisa de sangue. Não! São as pessoas que precisam. E é isso, quando a gente não transforma isso, passa a ser uma mensagem do dia a dia. Ela não traz a gente para essa realidade. Eu só tinha doado sangue para pessoas que eu conhecia. Então, veja o quanto isso, até mentalmente, são gatilhos para que a gente possa doar. Poxa, eu estou vendo quem vai receber. Eu preciso ir lá. Isso que fez toda a diferença do projeto. Pessoal, então cadastra lá e participa dessa campanha Salve Mais Um e vamos ajudar juntos, né, a salvar vidas. Gabriel, gostaria que você me falasse em relação à questão da diferença da doença na sua vida. Quem é o Gabriel? O que mudou? O que modificou? Do Gabriel antes da doença para o Gabriel depois da doença? O Gabriel antes da doença nunca tinha cavalo de carroça, só olhava para frente, atropelava. Eu não me recordo de ter ajudado substancialmente alguém de uma forma importante durante a minha vida. Eu vivia sozinho em Goiânia, bem sucedido profissionalmente, e achava que aquilo era tudo. Quando vem eu nunca tive medo de morrer, até minto. Depois que fui pai, passei a ter. Antes não tinha problema em morrer. E quando vem o diagnóstico, eu fiquei com uma angústia muito grande. Pelo que eu vou ser lembrado? Morreu um advogado. Muitos pensariam, um a menos, né? Dentro das provocações que existem em relação à profissão. Então, o próprio meio em que eu atuava era muito pesado, um meio muito pesado. Então eu vi que a minha vida não teria refletido em significado importante para ninguém além da minha própria família. E isso me movimentou, Falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E se eu for embora amanhã? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente pensa que é imortal, a gente pensa que nunca vai acontecer nada com a gente. Imagina, comigo? E quando a gente experimenta essa jornada, vê quem foi a pessoa que salvou a sua vida. Se você não fizer nada com isso, com essa nova chance que Deus proporcionou, aí realmente você pode ir embora, porque aí você não tem nada para fazer aqui. Então foi isso que me movimentou a mudar de carreira, mudar de área, mudar de ares e poder, e eu posso falar com muita honestidade, hoje também é o que sustenta a minha família, essa profissão. Então, além de sustentar a minha família, a gente consegue, porque veja, uma coisa é você entrar com uma ação para caçar determinada pessoa ou para entrar com uma ação eleitoral. Maravilha, eu não questiono os advogados que atuam nessa área, é super legítimo, democrático inclusive. Mas a sensação de fazer uma ação que vai garantir um medicamento, que vai garantir um tratamento de saúde para alguém, ou um transplante, a gente tem mais de 50 casos de transplante no escritório. É propósito de vida. E é isso, é propósito. Gabriel, para a gente terminar essa parte aqui da entrevista, eu gostaria que você falasse, né, como você enfrentou, que mensagem que você passa, porque a gente sabe que o câncer em si é uma doença que acomete milhões de pessoas, né, no Brasil. E gostaria que está passando às vezes por esse momento, está passando por essa dificuldade, que mensagem que você passa para essa pessoa que está enfrentando essa luta? Me deparei com um estudo de um cientista falando que pessoas que têm fé têm 29% de chance de cura a mais do que quem não tem, qualquer tipo de fé. A fé no orixá, a fé num Deus, a fé em Jeová, a fé numa cadeira. E eu pensei assim, eu quero esses 29. Eu estou com 97% das células tomadas, eu quero esses 29. Então veja que eu fui interesseiro inicialmente em relação à fé. Eu falei assim, eu preciso ter isso aqui. Eu preciso. E hoje os estudos mostram e avançaram por uma questão que deixa todo mundo sem a menor compreensão do que está acontecendo. Estudos estão demonstrando que quando você tem fé,
você ativa o Frontex, né, e manda células, estimula o próprio organismo a combater a doença. Bacana. Só que agora está provado cientificamente que pessoas que recebem oração também têm a melhora. A pessoa não sabe nem quem está orando por ela. E a ciência que está dizendo isso. Então, olha, isso na minha visão é a prova da existência de Deus. Como que alguém, colocaram 2 grupos de pessoas em coma. Em uma delas havia pessoas orando. A pessoa em coma nem sabia que as pessoas estavam orando. Havia substancial melhora num grupo em detrimento do outro. Um grupo com mais de 1000 pessoas. Então, hoje, sei da fé que tenho. Hoje ela não é interesseira. Hoje ela é legítima e um sentimento de gratidão muito grande por tudo que ele tem feito por mim. Gabriel, você se considera um milagre? Muita gente me fala isso e eu acho que aqui é a maior mensagem que eu posso dizer para as pessoas que estão enfrentando isso. A medicina evoluiu muito, Rogério. Os tratamentos estão cada vez mais eficazes, cada vez mais assertivos e a gente associa câncer à morte. É impressionante. Fala assim, ih, tá com câncer. É a primeira coisa que bate. E hoje, enquanto profissional do direito, eu enxergo a consequência desses tratamentos, a qualidade dos nossos médicos, a qualidade do SUS em relação a tratamentos. Então, eu sei que existe um milagre muito grande na minha vida, mas não necessariamente você precisa do milagre para se curar. Gostaria de chamar agora para um outro momento do nosso programa. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Pronto. Agora para o nosso Momento VAR, analisando as imagens da sua vida. Tem algo que você faria diferente? Talvez a única coisa que eu faria diferente é não chegar aos 26 anos de idade sem ter feito nada efetivo para a vida de uma pessoa. A vergonha que eu tenho disso, por tudo que eu recebi, faz com que eu tenha esse único ressentimento de ter demorado tanto para enxergar o sentido da vida. Agora vamos para o cartão amarelo. Um ponto de atenção, uma mensagem que você vê que as pessoas precisam prestar mais atenção. Quando a gente fala em solidariedade, muitas vezes a gente associa isso à grana, dinheiro. E não precisa, literalmente, você não precisa ter nada para isso. Dentro da história da Elza, eu descobri que ela fazia trabalho voluntário em hospitais públicos, não tendo nada para oferecer, além do próprio carinho. Ela dava banho em pessoas idosas que estavam lá desacompanhadas. Então, a jornada e a primeira advertência, esse primeiro cartão amarelo, é para que você faça algum movimento na sua vida por alguém. Eu vi uma entrevista sua que você disse, né, que a vida não faz sentido sem solidariedade. E achei muito interessante. Agora vamos para aquele cartão vermelho. O que ou quem você expulsa? Eu expulso as limitações de tratamento que são impostas pelo Estado para pessoas com doenças raras e ultra-raras, as negativas das operadoras de saúde que trazem uma situação de muita dificuldade para quem tem acesso, para quem precisa de ter acesso a tratamento. As pessoas precisam ser cuidadas. E eu ouso dizer que no nosso país não falta orçamento, falta a destinação correta. O subfinanciamento da saúde é uma realidade e a gente precisa que haja pesados investimentos em saúde para que as pessoas não fiquem pelo caminho. Toda vida vale a pena. Agora vamos para o pênalti. Qual foi o momento decisivo da sua vida que você fala, virei o jogo? O momento que eu estava no hospital já e uma mãe mandou uma foto de uma criança que precisava de um tratamento para a mesma doença que eu. E foi a primeira ação que eu fiz. E consegui levar essa menina para um hospital de ponta em São Paulo, ainda que ela não tenha resistido à doença, foi um momento que eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Quando ela chegou no hospital, eu descobri que o aniversário dela era no mesmo dia que o meu. E hoje esses pais tiveram uma nova filha e deram o nome dela de Gabriela pelo carinho de a gente ter conseguido dar um tratamento digno para a pequena Ana Luísa. Eu acho que nesse momento bateu de que é isso para o resto da vida. Virei o jogo. Virei o jogo. Agora vamos lá, vamos ver se você tá bom para bater o pênalti. Vamos lá. Vamos lá. Se consagra. Se consagra. Aí sim, hein? No meio do gol. Mandou bem. Gabriel, prazer. Obrigado por contar a sua história. Valeu. Pessoal,
Se ligue aí no nosso canal do Virei o Jogo. Não perca a próxima história emocionante e inspiradora de transformação. Obrigado mesmo, Gabriel. Valeu a pena demais ter você aqui. E a próxima história inspiradora pode ser a sua.